Fizeram a mesma coisa com o Joe Rogan, inclusive. Que é a inspiração desse podcast, do Flow e o caralho. Cara, pegaram ele falando a palavra N lá, nem vou falar pra não ter problema nessa porra. O que eu acho absurdo, que é, tipo, a palavra N é uma palavra ofensiva dentro do contexto americano. Aqui a maioria dos brasileiros nem conhece ele. Nem... Esses dias eu até falei ela sem querer, eu tava escutando, tô escutando música, né? E aí tava escutando o Dr. Dre lá, ele tem uma música, eu cantei junto com ele, tá ligado? Eu, puta merda, já fiquei com aquele trem na cabeça. Mas, pô, por que você não pode falar uma palavra num contexto que não é ofensivo? É uma palavra, ela existe. Você não tá usando ela pra machucar ninguém. Às vezes você pode estar falando sobre essa palavra pra falar que ela é ruim. Mas até pra falar que ela é ruim, a gente vai ficar com medo agora de falar a palavra. E isso é contraproducente até no objetivo dos caras. Porque quanto mais você proíbe uma palavra, mais forte, relevante e importante ela fica. Ou no caso deles bater tanto no negócio de tudo é racismo, tudo é nazismo, você tira o poder da palavra também. E quando você vê um cara que é realmente... Aí você a pessoa vai falar assim, é mais um aí que a galera tá falando. É, mais um aí que os caras estão exagerando. E não, era o Hitler reencarnado, tá ligado? Isso. É lixo, velho. É lixo. É uma merda, cara. Mas como que tá a sua vida? Então, aí aconteceu, aí acabou, aí eles foram atrás de tudo. YouTube, Twitch, PayPal. Tu tá banido no YouTube ainda? Do YouTube ainda. O que é um absurdo. Tu tá banido por quê? 2 anos. Por causa de... Eles falam só que eu sou... Nem a lei te condenou e o YouTube te baniu pra sempre. Pra sempre. Tu tá banido do iFood? iFood, na verdade, é o Capim. Porque eu não uso iFood, mas ele foi banido do iFood. O Capim foi banido do iFood? iFood, mano. O iFood gosta de lacrar em cima dos outros mesmo, eu tô ligado. Pegaram o CPF dele, ó, cancelaram. Que absurdo, velho. Cara, não faz sentido, tá ligado? Sentido PayPal, velho. E o Capim é um cara, um jovem que, porra, mesmo se ele quisesse fazer mal a alguém, ele não faria, tá ligado? Ele é muito tranquilo, velho. É os caras, mano, é cara da roça, tá ligado? Cresceu ali e tal e, mano, não faz sentido, tá ligado? Que os caras tentaram fazer. Não faz sentido. Aí você começa a entender, né? Aí envolve várias coisas. Já um ódio pessoal, uma inveja. Sim, e eu até na época fui bem arrogante com vocês, que eu falei, não, eu nunca vou ser cancelado. Nunca vai acontecer comigo. Porque eu não faço piadas bosta, tá ligado? Pior, você opina. Eu opino, é. Mas, tipo... Mas é o que eu falei, se você for pegar numa régua... É muito pior, numa régua esquerdista, é muito pior você dar uma opinião que é a favor de uma criação de um partido nazista. Eu não era a favor da criação, eu gostaria que não fosse criado, mas eu sou a favor da interpretação da primeira emenda dos Estados Unidos, onde que nos Estados Unidos existe partido nazista, inclusive existe a passeata nazista, o que na minha opinião é uma merda, eu não gostaria que as pessoas existissem, porque eu não acho que esse pensamento tem que ser proliferado, mas eu gosto de um país que tem uma noção de liberdade de expressão tão alta e tão ampla, que até mesmo uns lixos, que nem os nazistas são, têm a opção, a oportunidade de expressar a sua mente doentia. Mesmo que eles tenham algumas limitações lá, entendeu? Porque o cara, ele não pode falar que quer exterminar o povo lá, que é ótimo. Ele não pode ameaçar a um judeu, o que é ótimo. Mas ele pode falar algo do tipo, não, eu gostaria que eles voluntariamente pegassem um avião e fossem embora, entendeu? Óbvio que não é isso que ele pensa. Lógico. Sim, mas ele pode falar isso lá nos Estados Unidos. Tipo, eu acho uma merda ele falar isso. Eu acho totalmente errado. Sim. Mas não é a liberdade desses caras que eu tô defendendo, entendeu? É a liberdade de todo mundo. Num país onde até esses merdas têm a liberdade de falar algumas merdas, não ameaçar, porque eu acho que a ameaça pedir a morte de alguém, eu acho que é too much, você tem que não fazê-lo. Inclusive, pediram a sua e a minha morte pra caralho. Muito. Né? Nossa. Mas isso eu acho que tá fora do limite que eu considerei legal. Mas a questão é, isso protege todo mundo que não é nazista. Que não você foi no racista. extremo, né? Você quis dar... Eu quis dar o pior exemplo pra mostrar o quão ampla a liberdade deveria ser. Tipo a analogia que eu fiz, tá ligado? Eu fui no extremo. É igual uma piada. Quando o cara faz uma piada bem pesada, ele já vai lá no cutucar o mais pesado possível. Sim. Tá e, ligado? tipo, existe uma lógica pra ter ido no extremo. Era pra provar o ponto de, com extrema liberdade, na minha opinião, deveria ser. Mas defender a liberdade não é a mesma coisa que defender a ideologia de merda que os caras têm. É uma coisa totalmente diferente, entendeu? Por isso que eu discordo ainda um pouco de você nesse sentido de que o que eu fiz foi pior do que o Capim fez, entendeu?
Porque naquele momento que o Capim fez aquela piada, por mais que eu acho que deveria ser livre de ser feita, a ideia por trás é difícil de não falar que não foi uma ideia bosta, entendeu? Já a minha ideia por trás do que eu defendi é a ideia da primeira Constituição, da primeira emenda da Constituição americana. Mas aí no Brasil, que é uma bosta. Não, tudo bem, mas eu tenho uma diferença aí, na minha opinião, pelo menos. Você pode discordar, é que nisso aí eu discordo, nisso aí eu acho que, sei lá, eu acho que... É porque, de fato, se você pegar no cru, você defendeu a existência de um partido nazista. A possibilidade de existência, não a existência. Tipo, eu não quero que ele aconteça. Entendeu? Sim, mas se eles quiserem... Se eles quiserem, eu falei na época que deveria ser igual à primeira emenda dos Estados Unidos. Isso eu já não concordo. Os Estados Unidos acho que não é um legal. país que tem essa liberdade e o nazismo lá é fraquíssimo. Mas os Estados Unidos têm educação. Aqui nós somos um mundo de bananil. Mas essa lei tem 200 anos, cara. Nos Estados Unidos. Mas você acha que 200 anos atrás existia educação, porra? Sei lá, esse Brasil aqui eu não duvido nada desses Não, eu também não duvido nada. E se você não quiser que isso seja a realidade, ok, não tem problema nenhum, tá ligado? Eu não sou o cara que vai ficar advogando em favor desses caras. Eu fiz um vídeo na COS sobre o que você comentou e eu falei... cara, qualquer pessoa com um pouquinho de honestidade sabe que o Monark não é nazista. Nem que eu tava defendendo essa porra. Mano, não faz nem sentido, tá ligado? Nem que ele tava defendendo a ideologia dos caras, né? Então, é o que eu falei, mas aí entra naquele negócio que... Mano, você vê a galera da esquerda falando coisa muito pior. Fazendo coisa muito pior. Cara, os caras defendem o comunismo abertamente, como se fosse ter que ser... O comunismo matou gente pra caralho, matou mais do que o nazismo. E tá ligado? Tá ligado? Não, mas é porque a ideia do comunismo, na sua essência, não é... Não. A essência do comunismo existe um grupo de pessoas que tem o direito de tirar o poder do outro grupo de pessoas à força, à morte, e controlar a sociedade ao bel prazer deles. Essa é a essência do comunismo. E essa porra é uma merda, porra. E tem o Partido Comunista. Tem o partido. E eu acho que deve poder ter o Partido Comunista. Entendeu? Inclusive foi assim que começou aquela discussão de que me causou tanto problema. Pois é. No vídeo, na live, eu falo 30 segundos antes do corte que foi proliferado na internet e 30 segundos depois, eu falo que nazismo é do demônio, que nazismo é uma merda, que todo nazista é idiota. Eu falei isso. A questão é, eu não tava defendendo o nazismo. Eu quero que o nazismo se foda. O mundo perfeito, pra mim, é um mundo onde as pessoas podem, mas não fazem. Ninguém teve vontade de fazer porque é uma merda. Porque todo mundo entendeu que é uma merda, entendeu? Não, e aí você perguntando, né, como é que foi depois ali. E aí eu fiquei desesperado, porque os caras começaram a catar todas as minhas contas. Tipo, o PayPal é um banco, tá ligado? Você não vai poder dar uma conta no banco. Sim. Eu olhei pros meus bancos aqui e eu falei, mano... Eu vou fazer com esse meu dinheiro aqui, vai que os caras travam tudo aqui, mas eu vou pagar aluguel mês que vem. Porque, por exemplo, às vezes acontece cancelamentos, por exemplo, no seu caso, você foi cancelado. Até então você tava sendo só xingado, né? Aí depois que começou as sançõezinhas, aí o pau começou a quebrar. Ser xingado não tem problema nenhum. Mas, tipo nenhum. assim, você já tem milhões na sua conta. Mais ou menos, cara. Mas não tenho, cara. Você tem uma graninha lá. Tem uma grana. Você consegue ficar uns 3 anos de boa aí, de boa. Consigo. E eu naquela época, não. Eu olhei assim e falei, cara, o que eu vou fazer? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.